Aplauda Jesus pela vida do Guto. Quebra tudo, Guto. Deixa eu usar. Amém. Quem aqui ama Jesus? Dá pra melhorar, gente. Quem aqui ama Jesus? Gente, eu sou o Guto, como o Gu falou. Eu tenho uma mensagem de Deus pro seu coração. Mas antes eu tenho que fazer uma coisa. Queria agradecer, Gu, Lari. Muito obrigado por todo o cuidado, por tudo que vocês fazem por nós. Eu sei que a gente sempre agradece vocês antes das ministrações, né? Mas eu não quero que seja algo tipo, eles sempre fazem. Não, tem muita verdade no que eu estou dizendo, que a gente ama vocês. Muito obrigado, porque vocês respiram o Urcap. Quero agradecer também o pastor Eduardo, pastora Priscila. O pastor Eduardo está dando treinamento agora, por eles terem obedecido a direção do Senhor. Porque a Reino, tudo que nós estamos vivendo hoje é fruto disso. E, gente, que legal. Gente, o que eu quero falar hoje é sobre uma vida para se viver. Que vida que nós temos que viver? Uma vida pregando o Evangelho. Para quem não sabe, eu esses dias acabei de voltar de uma viagem missionária, a primeira viagem missionária da Reino, em grupo. A Emily estava lá. E não, gente, acabei de falar que a primeira viagem missionária da Reino, pelo amor de Deus, vamos aplaudir a Jesus por causa disso? E, gente, vocês não têm ideia do que a gente viveu lá. A gente viu, assim, o sobrenatural do Senhor. A gente está vivendo um tempo muito profético, onde pessoas do grupo que foi com a gente estão tendo revelações em sonhos, estão realmente tendo muitas experiências impactantes com Jesus. E uma experiência que eu quero contar sobre essa viagem é a seguinte: a gente estava lá e no sábado de manhã, a gente foi na quinta e chegou aqui na terça, então a gente ficou ali quase que um fim de semana, né? No sábado de manhã, a gente fez uma ação evangelística onde a gente foi nas ruas falar de Jesus. E daí, a gente estava em um grupo, o meu grupo estava eu, a Emily, dá um oi. A Emily e um voluntário da Reino em Medianeira. E daí a gente foi lá, a gente entrou em um 1,99, que não tem nada de 1,99. E daí a gente encontrou duas duas mulheres, né? E uma era a Elisa e a outra era a Karine. E elas estavam em horário de serviço, a gente atrapalhou o serviço dela, mas a gente falou de Jesus para ela. E daí elas nos contaram que elas estavam afastadas. Elas estavam afastadas da igreja, afastadas dos caminhos do Senhor. E daí o que aconteceu foi muito louco. Porque no dia anterior a gente fez uma carta profética. A gente basicamente recebeu 10 bilhetinhos, a gente orou, falou: Senhor, o que você quer falar para as pessoas de amanhã? E daí o Senhor falava, e a gente anotava, e a gente entregava a carta. E foi muito massa, porque a gente vê como o Espírito Santo age. As pessoas falando: caraca, isso daqui faz total sentido para mim, glória a Deus. Então, assim, foi muito bacana pregar o Evangelho para essas pessoas, porque, pessoal, isso é o que a gente tem de mais precioso para fazer na nossa vida, pregar o Evangelho. É o que a gente tem de mais legal para fazer. O que a gente tem de mais legal para fazer é pregar o Evangelho. O enfermo, a gente ora por cura e Jesus cura, gente. Jesus está vivo. Então, isso é o que nós podemos fazer de mais precioso. Então, a gente falou de Jesus para tudo quanto é tipo de pessoa. E a gente orou e falou de Jesus para criança que não tinha pai, para morador de rua em casa de passagem, para pessoa em horário de serviço. Tudo que você imaginar de pessoa, a gente falou de Jesus para essas pessoas. E glória a Deus. Só que quando nós falamos sobre a pregação do Evangelho, sobre o ID, a grande comissão, a gente encontra uma pergunta muito frequente, que é: como perder a vergonha? Que é exatamente o que o Hugo falou. Então, como perder a vergonha? E Atos capítulo 4, verso 31, se vocês puderem abrir, quem trouxe Bíblia, ou quem tem Bíblia online, tem aqui no telão também qualquer coisa. Vai dizer assim: tendo eles rogado, ou em outras traduções, orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos
ficaram cheios do Espírito Santo e falavam a palavra de Deus com intrepidez, ou em outra tradução, é ousadia. Resumidamente, a gente perde a vergonha de falar sobre Jesus, a gente perde o medo de pregar o Evangelho, quando a gente ora a Deus pedindo ousadia. Os apóstolos, eles estavam reunidos em oração. Então, aliás, Pedro orou, e daí Deus atendeu no verso 31. O verso 29 e o verso 30 é Pedro orando. E no verso 31 é Deus respondendo a oração de Pedro. Olha que coisa linda. Então, gente, orando e pedindo ousadia para o Senhor, nós perdemos a vergonha de falar de Jesus. Só que o que é curioso é que a ousadia não é algo natural. Na verdade, a ousadia é característica de alguém que é cheio do Espírito Santo. Quem aqui é cheio do Espírito Santo? Não passou confiança. Quem aqui é cheio do Espírito Santo? Amém. Porque a Bíblia, eu acredito muito, eu creio de verdade nisso, que a Bíblia ela é muito intencional no que ela diz e em como ela diz. Em Atos capítulo 4, verso 31, a Bíblia não diz, e eles pregando o Evangelho com ousadia foram cheios do Espírito Santo. Não, a Bíblia diz, e eles sendo cheios do Espírito Santo, anunciavam a palavra de Deus com ousadia. Porque alguém que é cheio do Espírito Santo não se move por medo, por vergonha ou por emoções, mas na verdade se move por ousadia no Espírito. Então a gente precisa ser cheio, gente. A gente precisa pregar o Evangelho, porque isso foi confiado a nós. A própria missão da nossa comunidade é Mateus 24:14. E esse Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Amém? Vou tomar uma água, porque minha boca secou. Então, pessoal, a gente precisa entender que urge em nós pregar o Evangelho. Sabe, a gente está nos últimos tempos. E agora, mais do que nunca, a gente tem que pregar o Evangelho. Sabe, às vezes a gente pode falar, Guto, mas é que eu não estou de frente de uma multidão, pai. Quando eu estiver de frente para uma multidão, eu prego o Evangelho, eu falo de Jesus. Não, irmão. Prega agora. Por que não? Sabe, glória a Deus. Se Deus te colocar na frente de uma multidão para falar de Jesus, amém. Que seja uma bênção e que você pregue com ousadia. Mas foca em uma pessoa, no seu amigo que senta do seu lado no colégio todo dia. Quando voltar às aulas, fala de Jesus para ele. Sabe, gente, em Lucas capítulo 2, verso 49, a gente vê Maria encontrando Jesus no templo. Jesus tinha 12 anos, a idade que pode entrar no recap. Olha que coisa linda. Então Jesus tinha 12 anos. E daí ele chega em Maria e ele fala, por que vocês estavam me procurando? Vocês não sabem que me convém tratar dos negócios de meu pai? O pai tem um negócio, mas o filho também tem. Qual que é o negócio de Jesus? O negócio de Jesus são vidas. E sabe o que é mais lindo? Ele nos chama para fazer parte desse negócio. A gente pode fazer parte do negócio de Jesus, pregando o Evangelho com ousadia, falando de Jesus, falando sobre esse mesmo amor que nos alcançou. Nós estamos fazendo parte do negócio de Jesus na terra. A gente está sendo mãos e pés do Senhor aqui na terra. Isso não é lindo? Sabe, pessoal, às vezes a gente pode colocar muitas limitações. Por exemplo, eu sou adolescente, Guto. Sou muito novo, sabe? Eu não tenho a estrutura para falar de Jesus, eu não fiz faculdade de teologia. Irmão, você não precisa fazer faculdade de teologia para falar de Jesus. Você precisa crer em Jesus e amar Jesus. É mais simples do que parece. Sabe, pessoal, às vezes a gente fala, mas eu sou muito novo. Só que urge em nós pregar o Evangelho. Existe um estudo que diz que os discípulos de Jesus, com exceção de Pedro, eram todos adolescentes.
Então, em nome de Jesus, recebe isso no seu coração. Você não é novo demais. Você não nasceu antes do tempo. Você não tem que esperar para pregar sobre Jesus. Você está no tempo certo para ser mãos e pés do Senhor no seu colégio. Você está no tempo certo para ser boca de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Pessoal, a gente tem que entender. Para quem gosta de futebol aqui, vou falar em uma linguagem de futebol assim. A bola está com a gente. Está acabando o jogo. Está nos acréscimos. E a gente tem que marcar gol. Quem aqui quer ser artilheiro? Bora marcar gol, irmão. Vamos falar de Jesus. Porque na eternidade, isso é uma coisa que eu tenho muito no meu coração, assim. Na eternidade, não vai ter gente para pregar o evangelho. Na eternidade, não vai ter enfermo para você orar por cura. E é mó legal um enfermo ser curado através da oração. Se você não experimentou isso um dia, experimente, irmão. É assim, sensacional, é muito massa. Porque você vê que não depende de você. E a pessoa está sendo curada porque Jesus está vivo. Às vezes a gente pode pensar que servir aqui já está bastante, assim. E realmente para algumas pessoas estão. Só que existem aqueles que querem dar um passo a mais. Aqueles que querem ir mais profundo. E esses são os que carregam e proclamam o evangelho aonde quer que eles passem. As pessoas precisam conhecer o Jesus que você conhece. As pessoas precisam ouvir do evangelho que você ouviu. Porque hoje em dia a gente percebe, é só você olhar a internet. As pessoas, elas estão muito amarguradas, gente. Elas estão muito voltadas para o seu próprio umbigo. As pessoas, elas já não amam umas às outras. Elas estão muito presas ao pecado, aos seus vícios, com uma falsa sensação de liberdade. E você sabe, eu sei, que tudo que essa pessoa precisa é de Jesus. A gente precisa pregar o evangelho para essas pessoas. Porque, sabe, a Bíblia nos diz, o apóstolo Paulo vai escrever em uma das suas cartas, em Romanos, como ouvirão, se não houver quem pregue? E sabe, a gente não precisa ganhar uma multidão, a gente precisa ganhar um. Foi assim que Jesus fez. Jesus não chegou na frente de 10 mil pessoas e falou, aí rapaziada, quem quiser me seguir, me segue, tamo junto. Não. Jesus, ele chamou um por um. Então, você vai estar falando de Jesus para uma pessoa. Pronto, se converteu, começou a andar nos caminhos do Senhor, traz para cá, traz para nós. E daí depois, fala de Jesus para a próxima, e para a próxima, e para a próxima. E no fim do ano, faz a conta de quantas pessoas para Jesus você vai ter ganho. Sabe, pessoal, às vezes a gente quer ganhar uma multidão quando Deus está pedindo para a gente ganhar uma pessoa. Às vezes a gente quer estar lá no palco do Descende pregando e ganhando milhares de pessoas para Jesus, quando o Senhor, ele quer que a gente ganhe uma pessoa. A gente precisa ser fiel ao que o Senhor tem nos confiado. O Senhor, ele não quer de nós que a gente seja grandes pregadores e uau, e poder de Deus. Não. Jesus quer que a gente tenha um coração fiel ao que ele tem nos pedido. E eu creio de verdade que o Senhor, ele pede para que a gente fale com as outras pessoas sobre ele. Às vezes, a gente pode estar querendo um grande palco com um microfone, com uma multidão, né, Gu, olhando para a gente, quando na verdade Jesus pede para a gente falar de Jesus para o amiguinho do nosso colégio. Então, sabe, pessoal, que a gente passe a ser cada dia mais fiel ao Senhor, em todas as áreas, falando de Jesus, vivendo para Jesus, em tudo quanto você imaginar. E que a gente seja ousado no Espírito, porque isso é característica de alguém cheio do Espírito Santo. Fica de pé, vamos orar. Jesus, eu te agradeço, Pai, por mais um dia de vida, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo, eu te agradeço por cada um que está ouvindo essa mensagem, Jesus.
Pai, eu oro em nome de Cristo Jesus para que o Senhor encha cada um do Teu Espírito Santo, Senhor. Em nome de Jesus eu oro para que o Senhor deposite sobre cada um deles, Senhor, uma porção nova de ousadia e autoridade, Jesus. Em nome de Jesus, Pai, que eles percam a vergonha de falar do Teu nome e que, na verdade, Senhor, eles sejam cada dia mais apaixonados pela Sua palavra. Que eles sejam cada dia mais apaixonados pelo Senhor, ao ponto de que eles são transformados. E mesmo sem ter que falar nada, as pessoas já veem Jesus neles, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo, eu oro para que o Senhor leve eles a um novo nível no Senhor, Pai. Eu oro para que o Senhor deposite uma unção fresca sobre a cabeça de cada um, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro, Pai, para que eles sejam ousados no Espírito, que eles não sejam, Jesus, movidos por emoções, por medo, por vergonha, mas sim pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Em nome de Jesus é o que nós oramos e Te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Quero fazer uma outra oração. Caso você tenha chegado aqui, pode ser através do convite de uma pessoa, e você não conhece muito sobre Jesus. Se você não conhece muito sobre essa pessoa, sobre esse Deus que eu estou falando, mas você sentiu uma vibe boa aqui, você sentiu uma vibe que a gente chama de a presença de Deus. Se você quer ter um encontro com esse Jesus que eu falo, que transformou a minha vida e pode transformar a sua, se você já não se vê como antes, e agora você percebe que algo em você não está certo, que às vezes você está muito voltado para o seu umbigo, que você não conhece realmente esse Jesus, mas tem vontade de conhecer, quero que você levante a sua mão, que eu quero orar por você. Amém, glória a Deus, gente, Deus abençoe. Amém, glória a Jesus. Vocês podem repetir a oração que eu vou fazer? Falem assim: Jesus, hoje eu Te agradeço por mais um dia de vida. E eu oro, Te confessando como meu Senhor e como meu Salvador. Eu entrego a minha vida nas Suas mãos, para o Senhor fazer o que o Senhor bem quiser. Eu sou Teu, Jesus. Em nome de Jesus. Amém.